E aí galera, beleza? JC com você com mais um vídeo Family Família. Gente, hoje é um domingo e não tem a temperatura aqui para dizer para vocês, mas deixa eu ver aqui. Tá 67 graus Fahrenheit, ok? Eu não sei se eu quero esse vidro abaixado ou se eu quero esse vidro levantado. Porque tinha um pessoal aqui falando pra caramba aqui do lado. Começou. Mas gente, olha só. Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de como é a Carolina do Sul para morar, ou qual lugar dos Estados Unidos que eu indicaria para a pessoa morar. E esse tipo de pergunta assim é muito difícil para eu responder, porque simplesmente porque, por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro, certo? Então onde eu morava era Nova Iguaçu. Aí se alguém me perguntasse se o Brasil, qual lugar do Brasil seria bom para eu indicar para a pessoa morar, eu não teria como eu responder essa pergunta, porque eu teria que viajar, né, para determinados lugares do Brasil para poder saber. E a América não é diferente. No caso, você deve fazer pesquisas. Esse casaco aqui ele é estranho, né? Mas é assim mesmo, né? No caso, você vai ter que fazer pesquisas, tipo, igual eu já falei em outros vídeos, você vai ver o índice de criminalidade, você vai ver o distrito escolar, isso tudo tem como você investigar. Você vai no Sheriff's Department website, que é o xerife do condado, e aí eles sempre têm um website que aí você vai conseguir saber dados sobre criminalidade, sobre o distrito escolar. Creio eu, não sei, gente, ainda não fiz essa pesquisa, desculpa, mas não tem muita dificuldade não. E depois eu vou tentar fazer uma pesquisa, saber como você fica sabendo do distrito escolar. Eu não tenho como. Por exemplo, agora pulando isso aí agora. Por exemplo, onde eu moro, quando eu cheguei aqui em 2007, 2008, né? Por aí assim, não, cheguei em 2007, claro. Mas o que eu me refiro eu acho que foi meados de 2008, que eu saía com a esposa por aqui, e aí ela tava dirigindo e tal, eu não sabia de nada, né? E aí ela tava falando, ah, não gosto daquela área ali não, que aquela área ali é mais perigosa. Ah, não vou pra essa área aqui porque não sei o que, não sei o que lá. E aí eu pensava, mas os Estados Unidos não é seguro? Mas não, depende da localidade que você vai, de cada local pode mudar um pouco, tá? Embora aqui a cidade, assim que eu cheguei, há 9 anos atrás, o que eu via e o que eu vejo hoje, eu vou ser sincero para vocês, eu noto um aumento na criminalidade. Não sei se é uma coisa pessoal, se é uma coisa assim que eu sinto, mas que não é real, mas a esposa também compartilha do mesmo sentimento, então deve ser real. Porque assim que eu cheguei aqui, as notícias sobre crimes eram uma que eu via na televisão, hoje em dia eu já vejo outras. É lógico, a gente tem coisas que tem em outros estados, temos, de vez em quando eles fecham as escolas por ameaça de bomba, eles fecham as escolas por alguma ameaça assim que alguém vai dar tiro. Já aconteceu isso algumas vezes aqui no meu distrito, né? Então a gente tem que pegar, levar as crianças para casa, aí tem polícia para tudo quanto é lado, entendeu? Eu acho que isso aí é uma coisa que é passível de se acontecer em qualquer parte dos Estados Unidos. Agora, lugares assim, qual lugar que vai ser mais fácil para arrumar emprego? Qual lugar que vai ser mais fácil para arrumar trabalho? Eu não tenho como responder porque desde quando eu cheguei aqui, eu trabalho de motorista de ônibus escolar. Isso foi desde o começo. Para não dizer que eu estou mentindo, eu comecei como motorista de van num hotel, quando eu tinha só a minha permissão, tipo que é um work permit que eles falam. Mas logo depois desse work permit, quando eu tinha o green card, que aí eu podia conseguir aplicar para um emprego mesmo, que qualquer um pode conseguir, né? Que esteja documentado, ou cidadão americano, foi quando eu fui numa feira de empregos aqui, e aí eu já fui assim, eu já sabia que eu nunca iria querer ser motorista de ônibus escolar, mas aí quando eu fui nessa feira, conversei com uma pessoa lá que estava lá dando explicações no stand lá do distrito escolar, e aquela pessoa me falou, eu falei assim, nunca eu vou querer ser um motorista de ônibus escolar, porque as crianças são terríveis. Aí ela falou, não, mas você tem todo o procedimento disciplinar
e assim, assim, assim. Ela começou a me explicar, né, como você lida com essa situação e como você pode punir essas crianças. E aquilo me interessou mais e mais e mais. Eu pensava que era só você e as crianças e você não podia fazer nada, mas não, tem todo um procedimento. É tipo como se fosse uma autoridade mesmo dentro do ônibus. E aí você dá um denote para eles, né, uma nota disciplinar, né? Aí aquilo ali atrapalha bem a vida deles. Pode dar até 3 dias fora do ônibus, pode causar suspensão, pode causar um monte de coisa. E cada aluno só pode ter 8 notas disciplinares, né? Tipo aquela ali por ano. Então quando eu comecei a mandar ver, mandei bala mesmo, nota disciplinar, meu ônibus ficou tranquilo, com a chupeta. Quando eu não ia trabalhar e alguém dirigia o ônibus para mim, no outro dia os americanos falavam assim, poxa, o seu ônibus é uma bênção, poxa, os alunos são bacanas. Eu falei assim, muito denote que eu dei neles. E chegava ao ponto de eu chegar na escola e os alunos chegavam e falavam assim, Mr. Carlo, eu ganhei um denote hoje? Eu falei assim, não ganhou não, mas está quase perto de ganhar um. Mas, gente, foi assim que eu fiz, tá? Então, o que acontece? Resumindo tudo isso aí, é difícil para mim dizer, porque eu sempre trabalhei de motorista de ônibus escolar, então eu não tenho experiência nas outras áreas e nem também conheço brasileiros para eu dizer assim, porque aqui a gente não tem uma comunidade grande de brasileiros, então não tem como eu dizer que isso está dando, aquilo não está dando. E os poucos brasileiros que a gente tem aqui, eles têm green card ou eles são cidadãos americanos. Então, assim, é bem disperso o tipo de atividade que cada um faz. Um trabalha numa escola, outro trabalha com cleaning, outro trabalha com outra coisa. É muito diversificado, não é um segmento só. Então fica difícil para mim dizer isso. A única coisa que eu posso fazer é, através dos vídeos, dizer aonde eu ouço, uma vez ou outra assim, o que está acontecendo em outros lugares. Por incrível que pareça, mas a 1h30 daqui, nessa cidade que eu fui, de Goose Creek, lá eu fiquei sabendo muito mais sobre mercado de trabalho do que na minha própria cidade, que eu não sei. Só para vocês terem uma ideia. E quando a gente se reúne aqui, a gente se reúne para uma festinha, uma coisa rápida. E também não tem, igual eu tô falando, cada um tá muito disperso, fazendo coisas muito diferentes. Então não tem como eu dizer o que pode ser nessa área. Agora, uma coisa que eu falo a Carolina do Sul tem. Isso já foi comprovado pela minha esposa quando ela estava trabalhando no hospital, que ela foi numa convenção, né, pelo hospital. E nessa convenção eles falaram que a Carolina do Sul tem a população de hispanos que mais cresce nos Estados Unidos. E isso é sem sombra de dúvida. Eu vejo muitos trailer parks, o que seria bairros de trailers, né, mobile homes, que você vê muitos mexicanos. Eu digo mexicanos assim, porque eu já estou generalizando, né, e não deveria. Mas hispânicos, vejo muitos no Walmart. Agora mesmo que a gente está aqui no Walmart, a esposa foi, e eu fiquei só para conversar com vocês um pouquinho. Vejo muitos hispânicos, então isso me dá a entender que esses hispânicos conseguem trabalhar. Agora, a dica que eu daria para você seria o seguinte: se você for para uma área, aí você não conhece ninguém, não tem brasileiros, vamos supor, aí, já que se você gosta de ir para uma igreja, né, você é cristão e tal, procura uma igreja hispânica, né? Tem muitas espalhadas por aqui, muitos lugares. Acho que isso é nos Estados Unidos todo. Então procura uma igreja hispânica que vai ter muito mais do que igreja brasileira, e você consegue entendê-los, eles te entendem, e talvez daí você consiga contato para você conseguir um trabalhozinho. Você conversa com o pastor, conversa com os irmãos, e eles são sempre braços abertos, pelo menos o que eu tenho visto, né, nesses 9 anos que eu estou aqui. Quando eu me aproximo deles, eles me tratam bem. E daí talvez seja uma forma de você conseguir, né, um contato para, sei lá, saber se tem alguma coisa, se rola alguma coisa, se não rola. Eu tinha um amigo cubano que ele estava reclamando dos hispânicos, que eles não davam vaga para eles só davam vaga para eles mesmos, né? Ele estava procurando trabalhar de motorista para uma construtora, um negócio assim, e quem estava à frente do negócio eram mexicanos. E ele falou que eles nunca chamavam ele, só davam vaga para outros mexicanos. E isso é normal, né? Você trabalha com brasileiros, você vai querer outros brasileiros. Se é um mexicano que é dono de um negócio, ele vai querer chamar outros mexicanos que são conterrâneos deles. E por aí vai, né, gente? Bem, já são 9h35 aqui. Espero que eu tenha dado assim uma palhinha assim legal do meu ponto de vista, da minha experiência. Não estou certo, não estou errado. É o que eu vejo, é o que eu penso, é o que eu acho que existe por aí. Tá beleza? Só para dar uma clareada aí, porque tá difícil de eu responder todas as pessoas. Tá muito difícil, porque são muitos comentários.
Mas através desse vídeo espero que eu esteja respondendo assim um monte de comentários que tenha se originado aí por esse sentido aí, ok? E já são 10 minutos, eu tenho que parar por aqui, porque esse vídeo era para ser só 7 minutos. Ok, aqui é o JC com mais um vídeo para você. Não esqueça de clicar, não esqueça de licar e, se possível, compartilhe com seus amigos, ok? Aqui é o JC, um abração aí, beleza, pessoal?